Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Adriano Martins e vamos iniciar uma série de videoaulas sobre contabilidade. Começaremos pela contabilidade introdutória, onde falaremos sobre os conceitos básicos, passando então pela metodologia de lançamentos contábeis, a famosa partidas dobradas, é uma metodologia bem bacana e que iremos abordar de uma maneira bastante prática. Falaremos sobre razonete, falaremos sobre balancete, falaremos sobre apuração de resultado e, principalmente, a confecção do balanço patrimonial e da demonstração de resultado do exercício. A nossa primeira videoaula, hoje, nós abordaremos conceito de empresa e também conceito de patrimônio. Só que antes da gente iniciar esse vídeo, se inscreva em nosso canal. Nos incentive a continuar gravando vídeos educacionais como esse. Vamos lá então? Iniciar o nosso estudo conceituando e exemplificando empresa. Temos aqui o autor Crepaldi, que diz: é uma associação de pessoas para a exploração de um negócio que produz e ou oferece bens e serviços com vistas, em geral, à obtenção de lucros. Então aqui a gente já tem dois destaques bacana para fazer. Primeiro, obtenção de lucro. A empresa ela tem essa finalidade, tá? Obter lucro. Esse é o principal objetivo, principal finalidade da empresa. Por quê? Se ela não obter lucro, como é que ela vai se manter no mercado, né? Então, a gente vai trabalhar esse conceito de uma maneira mais detalhada ainda em nossas videoaulas. A outra questão bacana de se comentar é aqui, bens e serviços. A empresa, ela explora, é um negócio que explora e oferece bens e serviços. E para conceituar e exemplificar melhor bens e serviços, é interessante a gente destacar aqui os setores da economia. Os setores da economia são três, que é o primário, secundário e terciário. O primário é o ramo da atividade produtiva que está vinculado ao desenvolvimento da agricultura, pecuária e extrativismo, tanto vegetal, animal e mineral. Esse setor ele produz a matéria-prima para o abastecimento das indústrias. Então, como o próprio nome diz aqui, primário, ele é o pontapé inicial, é aonde começa o desenvolvimento e a produção da matéria-prima. Matéria-prima é esta utilizada no setor secundário para abastecimento das indústrias, que está totalmente vinculado com o setor secundário, que é atuar no sistema industrial, enquadrando a produção de máquinas e equipamentos, a produção de bens de consumo, a construção civil, geração de energia. Nesse caso, o setor em questão atua no processamento da produção do setor primário, além de promover a distribuição dos produtos em forma de atacado. Então, olha outra questãozinha bacana da gente destacar. Primeiro, é aquilo que eu acabei de falar. O setor primário manda a matéria-prima para o setor secundário, que por sua vez processa, elabora e transforma num produto final. Esse produto final, ele é promovido a sua distribuição na forma de atacado, tá? Então, as indústrias, elas vão distribuir esses produtos, ou ela mesma direto para o comércio varejista, ou ela pode também utilizar os distribuidores, os atacadistas, ok? Que são os atacadistas, então? Aqueles que vão distribuir em grandes quantidades. Esse atacadista, após distribuir esse produto, ele chega para o setor terciário. Tá? Aqui ele fala no finalzinho comércio em geral. Ou seja, ele está totalmente, diretamente ligado ao comércio varejista. O setor terciário ele recebe esse produto final lá do setor secundário, das indústrias, e ele revende para o consumidor final. E não só isso, o setor terciário tem aqui também os prestadores de serviço. Trago aqui os exemplos: professores, advogados, profissionais liberais em geral. Então, o setor terciário é aquele setor que recebe o produto acabado do setor secundário e revende para os consumidores finais, no caso nós, e também está contido aqui todos os prestadores de serviços. Aqui tem alguns exemplos bacanas dos setores da economia. Então, tem o setor primário, secundário e terciário.
agricultura, pecuária e extrativismo, foi o que a gente acabou de falar. Setor secundário, que eu tenho as indústrias. Setor terciário, comércio e serviços. Então imagina esse produtinho aqui que está aqui dentro do supermercado. Esse alimento, qualquer um deles. Primeiro ele passou pelo setor primário, se transformou nessa matéria-prima, que veio para o setor secundário, foi industrializado, chegou no setor terciário. E daqui o carrinho representa nós, consumidor final, que vamos adquirir esse produto para o consumo. Então aqui a gente consegue enxergar a representação dos setores da economia. Agora ficou mais fácil de entender aqueles dois itens, bens e serviços, lá no conceito inicial de Crepaldi com relação à empresa. Ainda com relação à empresa, temos aqui os tipos de empresa, que são 3, pública, privada e mista. O que são empresas públicas? Né? São as chamadas estatais, empresa do Estado, empresas que têm 100% de suas ações do governo. O governo é o dono dessa empresa. Por quê? Para que ele possa prestar serviço público. Serviços públicos esses relevantes ao interesse coletivo e imperativo da segurança nacional. Empresa privada, diferente da empresa pública, é aquela que possui capital privado. Capital privado este formado por pessoa física ou pessoa jurídica. Ou seja, eu, você, podemos nos juntar e criar uma empresa, e essa nossa empresa também pode se juntar com outra empresa e criar uma nova empresa. Ou essa nossa empresa pode se juntar com uma pessoa física, com outra pessoa e criar uma nova empresa. Ou seja, não importa. O capital ele pode ser oriundo tanto de pessoa física quanto de pessoa jurídica. É uma empresa que recolhe tributos, né? Essa empresa ela recolhe tributo e o governo recebe para poder fazer todo o seu trabalho público. Ou seja, o setor privado é chamado setor que move o nosso país. E a empresa mista, né? A empresa mista, como a gente já consegue observar, é aquela que possui tanto capital público quanto capital privado. Ela explora uma atividade econômica. Os seus funcionários são regidos pela CLT e elas são criadas em formas de sociedade anônima, que nós vamos explorar também as naturezas jurídicas, nós vamos explorar toda essa questão mais adiante. Um exemplo de empresa pública, Correio. Correio é uma empresa pública. Um exemplo de empresa privada, daqui a Ambev. Um exemplo de empresa mista, o Banco do Brasil. O Banco do Brasil possui tanto o capital público quanto o capital privado. Por isso que explora atividade econômica, tem o objetivo do lucro. Ok? Então, passado por esses conceitos básicos de empresa, vamos focar agora na parte de contabilidade. É importante esses conceitos e a gente já vai começar a descobrir por quê. Quando a gente fala de contabilidade, primeiro vamos conceituar a contabilidade. O que é a ciência contábil? Ciência contábil, ela estuda, ela controla o patrimônio da empresa. E o que vem a ser o patrimônio da empresa? É tudo que ela possui. Né? Então, o patrimônio de uma pessoa é tudo que aquela pessoa possui. É o conjunto de bens, direitos e obrigações. Então, é tudo que ela tem, aquilo que ela vai receber, porém, é aquilo que ela também vai pagar. Exemplos de patrimônio. Então, vamos lá. Bens e direitos. Caixa de uma empresa. O caixa de uma empresa é o dinheiro, são as disponibilidades que a empresa possui. Banco. Imagina que uma empresa ela tem aí bastante dinheiro em caixa, a ocasião faz o ladrão. E outra, no banco está rendendo juros, no banco é muito mais seguro. Você não vai ficar andando com maletas e maletas de dinheiro. Então, o banco também representa um bem, e esse bem da empresa que representa uma disponibilidade, dinheiro. Esses dois aqui são bens móveis, porque são bens, né, que têm essa mobilidade. Clientes. Cliente já não é um bem, cliente é um direito. O que representa essa rúbrica aqui, cliente? Cliente, imagina que você é a empresa, tá? Sempre vamos nos colocar aqui no papel de empresa. Então imagina que você, empresa, faz uma venda a prazo.
Então você tem um valor a receber. Pode ser através de uma duplicata, pode ser através de um cheque predatado, um cartão de crédito, enfim, você tem um direito, tá? Ou seja, um cliente. Sinônimo aqui também de duplicatas a receber, né? Contas a receber. A gente, no decorrer das nossas aulas, vai explorar um pouco mais a nomenclatura das contas contábeis. Temos aqui também estoque. Estoque de uma empresa é bastante simples. Vamos pegar como exemplo um supermercado. Eu gosto bastante do exemplo de supermercado. É fácil a gente visualizar, né? Todo mundo conhece um supermercado, né? Frequenta supermercado. Eu principalmente gosto bastante de ir ao supermercado. O estoque é o produto que o supermercado compra. Vamos pensar lá no setor primário, setor secundário, setor terciário. Né? Então vamos pensar num produto aqui. Pão. Então nós temos, né, lá no setor primário, colheita do trigo e etc. Toda a matéria-prima para o pão. Setor secundário. Então imagina o pão de forma. Nós vamos ter ali uma indústria produzindo pão de forma. Setor terciário, supermercado, é onde ele compra esse produto acabado, esse pão de forma, para revender para o consumidor final. Então, quando o supermercado compra esse produto, esse pão de forma, no nosso exemplo, é o estoque dele. O estoque aqui para revenda. Pode ter outros tipos de estoque? Pode. Nós vamos ter uma aula também falando a respeito dos estoques. Vamos explorar bastante esse conceito. Veículos. Veículos um imobilizado da empresa. Então vamos pensar num supermercado, tá? O supermercado, ele tem veículo? Ele tem. Ele tem um caminhão para poder entregar suas vendas, pessoas vão lá, compra, pede para entregar. Então o supermercado faz parte da sua operação a necessidade de ter um veículo, tá? Então isto é um imobilizado da empresa. Nós vamos depois conceituar todos esses termos que a gente está falando. Tá? Então, o veículo do supermercado é um bem, faz parte do patrimônio da empresa. Software. Software é um bem também. Né? Aqui nós temos um bem intangível. Então, olha que interessante. Veículo é um bem tangível. Né? É um bem que eu posso ver, um bem que eu posso pegar. Software já é um bem intangível. Né? Ele é um sistema lógico. Você não consegue pegar no software, você vai pegar na mídia. Né, no computador, no CD, onde ele esteja ali instalado, mas o software mesmo, ele é um bem intangível, ok? Marcas e patentes, né? Então a marca também representa um bem para a empresa, né? Muitas vezes você vai comprar um tênis com marca e um tênis sem marca. O tênis com marca, claro, muito provavelmente vai ter mais qualidade, mas o preço é muito mais alto do que um tênis sem marca. Essa marca, esse know-how, esse conceito, esse status que ela traz consigo, tá, faz com que isso seja um bem para a empresa. Terreno. Terreno também é um bem. Então imagina lá um supermercado, ele está precisando aumentar o seu estacionamento. Então ele vai lá, ele compra um terreno, tá, e na sequência ele vai construir um estacionamento. Ele pode comprar também, né, um terreno e amanhã ou depois esse terreno valorizar e ele revender. Né? Então o terreno ele é um bem para a empresa. Então aqui a gente tem alguns exemplos de bens e direitos. Tá? Alguns exemplos de obrigações. Fornecedores. Do mesmo jeito que cliente é quando eu vendo a prazo, fornecedor é quando eu compro a prazo. Então comprei a prazo e tenho que pagar, eu tenho uma duplicata a pagar, eu tenho uma conta a pagar. Isso tem como sinônimo a rúbrica fornecedores. Significa que eu tenho que pagar o meu fornecedor do estoque que eu comprei a prazo. Promissórias a pagar. Promissórias está um pouco em desuso, mas ainda é utilizado. Né? É aqui um crédito que quem vendeu para você tem e é uma obrigação nossa para pagar para quem nos vendeu. Então, uma promissória a pagar é um título a pagar. Salários a pagar. O meu funcionário trabalhou durante 30 dias. E até o 5º dia útil do mês subsequente, eu tenho que realizar o pagamento dele.
Então, conforme ele trabalha para mim 30 dias, eu tenho essa obrigação para com ele pagar o seu salário. Impostos a pagar, mesma coisa, são os tributos do governo. Conforme eu tenho as minhas operações de venda, obtenção de lucro, isso são gerados impostos que eu tenho que pagar para o governo. Então, são obrigações que a empresa possui. Empréstimos a pagar, a mesma coisa. Tá? A empresa tem essa obrigação. Caso ela fez um empréstimo junto aos bancos, junto a um terceiro, ela tem que pagar. Capital social. Essa rúbrica aqui é bastante interessante. Por que capital social é uma obrigação? Podemos pensar da seguinte forma. Eu e você somos sócios, abrimos uma empresa. Você entrou com R$ 1 milhão, por exemplo, e eu entrei também com R$ 1 milhão. Então, esse R$ 1 milhão que nós entramos está aqui no caixa, banco da empresa, enfim, a empresa vai estar utilizando. E essa empresa, a rúbrica capital social, é uma obrigação que a empresa tem para com os sócios. Se amanhã ou depois essa empresa vier a ter a sua dissolução, o capital social é uma obrigação que a empresa tem para com os sócios. Eu tenho aqui também mais uma rúbrica, reserva de lucros. Caso a empresa, depois da sua operação, ela venha auferir lucro, é uma obrigação que a empresa tem também. Tá? A empresa ela tem que distribuir esse lucro, ela tem que utilizar esse lucro. Ou ela distribui para os sócios, ou ela reinveste no capital de giro, em estoque, no imobilizado, mas ela vai utilizar esse lucro, ela tem essa obrigação. É claro que aqui a gente ainda tem a questão do patrimônio líquido, que a gente já vai trabalhar na sequência, quando a gente estiver montando a representação gráfica patrimonial, mas aqui são só exemplos de rúbricas que nos trazem o patrimônio em sua composição. Bens e direitos está aqui desse ladinho, obrigações está aqui desse ladinho. Olha que interessante, bens e direitos formam o que a gente chama de ativo. Antes de falar do ativo, olha que interessante, essas rúbricas que a gente está dizendo, elas são chamadas de contas contábeis. Tá? Então, a partir de agora, não vou mais falar rúbrica e vou chamar pelo seu nome conceitual, que é conta contábil. Tá? Então, voltando aqui ao raciocínio, bens e direitos, eles formam o ativo da empresa. E as obrigações, o passivo da empresa. Então, toda vez que eu ouvir falar em ativo, é a soma de bens e direitos. Então, aqui eu vou ter a minha composição, as minhas contas contábeis que representam o meu ativo. Se eu estou falando de bem e eu estou falando de direito, então subentende-se que nós estamos falando de elementos positivos. Então, ativo aqui são os elementos positivos da empresa, por sua vez representado pelos seus bens e pelos direitos. Ora, se ativo é representado pelos elementos positivos, o passivo, por sua vez, é representado pelos elementos negativos. Ou seja, são as obrigações, aquilo que eu vou ter que desembolsar, aquilo que eu vou ter que pagar. Resumindo, então, patrimônio é tudo o que a empresa possui. Imagina você, pessoa física. Qual que é o seu patrimônio? É o seu carro, é a sua casa, é tudo que você possui, né? Televisão, enfim, soma tudo que você possui, é o seu patrimônio. Mas não é só isso. As suas obrigações também estão incluídas nesse patrimônio. Ok? Na nossa próxima videoaula, nós vamos trabalhar conceito de situação líquida patrimonial. Vamos falar sobre patrimônio líquido e já vamos começar a praticar a contabilidade. Já vamos começar a ver aqui exercícios, ver um pouco da sua prática. O legal da contabilidade é isso. A gente trabalha conceitos e não tem como trabalhar conceitos se não envolver a prática. Então, é uma disciplina bastante legal. Muitos acreditam ser uma ciência exata, mas, por mais incrível que pareça, não é. Contabilidade é uma ciência humana que envolve exatas. É uma ciência humana que utiliza-se da ciência exatas. Ok? O que é legal nessa videoaula?
eu vou disponibilizar para vocês, na verdade já está disponibilizado, lá no meu site, no site do meu escritório, www.visãocontabilassessoria.com.br, um material didático. Então, se você gostou dessa videoaula, se você quer praticar essa videoaula, lá no meu site você vai ter material para exercício. Então, ao acessar o meu site, você vai ter o link aqui, Ensino à Distância, Material para Download. Clicou aqui, você já vai ser direcionado para o material desta aula 01. Ok? Baixa lá o material à vontade, pode utilizar, pode replicar, tá? Para vocês fazerem, para vocês responderem. Se ficou alguma dúvida de algum conceito, se vocês querem complementar também, se você gostou, vai lá, comenta. Eu vou procurar responder aí os comentários, tá? Inscreva-se no nosso canal. Essa é uma parte bastante importante. Volto a frisar. A sua inscrição nos motiva a continuar fazendo vídeos, tá? Então, se você gostou, se você curte esse conteúdo, vai lá, faz a sua inscrição, compartilhe o vídeo, ok? Isso aí nos auxilia a manter esse canal, tá, funcionando, ok?